Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas, o famoso 7 da noite, no nosso domingão, aquele horário que você já está acostumado. É aquele programa com nome meio estranho, Horta da Verdade. O nome surgiu de uma brincadeira que o Atush foi fazer comigo, você já sabe essa história. Nós ali conversando, ele deu uma gargalhada por causa da sonoridade do Horta da Verdade, com um programa clássico da direita, que, segundo ele, ajudou a impulsionar esses movimentos. Ele perguntou: você não quer pegar esse horário maravilhoso, esse horário de final de domingo, onde está todo mundo afim, muito emocionado para discutir política e tudo mais? Eu digo: quer saber? Vou pegar. Porque o que você faz se você não pega esses desafios? E estamos aqui consolidados nesse horáriozinho que você já bem conhece, quando você já está pensando, né, em retomar aquele processo de exploração capitalista da segunda-feira, que nos traz ódio, remorso, desespero, e a pobre da segunda-feira que sofre com isso. Não tem nada a ver, né? Paciência. Aí surge o Fernando aqui no finalzinho para a gente falar de alguma questão importante durante a semana, que tenha ocorrido sempre com um especialista no tema. Nos outros programas, gente, e olha que eu já estou fazendo esse programa que faz mais de um ano já, vai fazer acho que quase 2. Nos outros programas eu sempre fazia um certo suspense do meu convidado, da minha convidada, e esses dias eu recebi um e-mail de uma pessoa dizendo assim: Fernando, não faça esse suspense, porque vem no card quem é o convidado. Eu me dei conta, é verdade, esse mundo digital tira até essa vontade que a gente tem, né, de trazer um suspensezinho para vocês. De qualquer forma, sabendo ou não sabendo quem é o nosso convidado, a nossa convidada hoje, daqui a pouquinho eu chamo ela, vamos falar sobre um tema importante da semana. Semana que foi cheia de coisas, incluindo aí discussões, altas discussões entre Trump e Lula, e Trump e o presidente do Canadá. Aqui a gente trabalha com temas também construtivos, e passou uma questão super importante, até deu uma bajulada ali na mídia, mas ela passou meio reto, que foi uma entrevista dada aí para o G1 entre a influenciadora de direita, Cíntia Chagas, e chamaram, e eu acho que foi muito bem feito, inclusive não sou de ficar elogiando aqui a mídia corporativa, mas ficou muito bem feito, inclusive, de chamar a queridíssima Manuela Dávila para falar a respeito. Cíntia Chagas, se você não conhece, dá um Google nela aí rapidinho, mas assim, é uma professora de português formada pela Federal de Minas Gerais, que se notorizou aí no Brasil, tomou notoriedade no Brasil por ensinar português de uma forma diferente, e aos poucos foi caminhando em direção a um posicionamento de direita, e no final já estava sendo vista e entendida como um ícone aí da extrema-direita, antifeminista. A gente vai falar um pouquinho disso, porque ela contou coisas nessa entrevista que nós precisamos refletir. E eu digo nós, fazendo aqui uma junção que é um pouco falsa, né? Nós, homens, e nós, mulheres, porque aqui nós vamos fazer essa separação de gênero, porque há uma diferença importante nesse processo, e eu quero que a gente consiga compreender isso um pouquinho melhor nos dias de hoje. Esse é o nosso assunto. Já já eu chamo nossa convidada, mas antes eu sempre digo para você a importância desse espaço, a importância dessa ferramenta de comunicação, a importância do ecossistema de comunicação digital da esquerda, que começou, eu venho dizendo para vocês, ali a partir de 2008, 2010, tem gente que já vinha trabalhando isso bem antes, mas 2008, 2010 a coisa começou a tomar forma, mas que foi extremamente importante nos momentos chaves contra a democracia brasileira e de ataque efetivo à esquerda, em especial no golpe contra o presidente Dilma Rousseff e na prisão completamente indevida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ali, esse ecossistema de comunicação digital se transformou talvez numa das poucas ferramentas de proteção à democracia, à liberdade de expressão, e que permitiu que nós conseguíssemos trabalhar, pelo menos em oposição àquela narrativa oficial que vinha da Vênus platinada, desse conjunto de comunicação hereditária, praticamente, que coordena o Brasil há muito tempo. Esse espaço, portanto, de comunicação digital é um espaço que se deve também a você, ao apoio que você dá, à participação que você dá, ao momento em que você decide no seu domingo vir nos assistir, e eu
quero sempre agradecer demais isso, pedir que vocês se inscrevam nos canais do 247, isso é muito importante. E de outras plataformas, tá? O 247 fica super feliz e muito contente de ter participado dessa grande revolução na mídia brasileira como um dos grandes canais, mas existem outros, você pode escolher. Claro que aqui conosco nesse momento sempre nos deixa muito feliz, e se você depois de se inscrever, sobra um parênteses, se você puder se inscrever também no meu canalzinho do YouTube, eu agradeço demais, é só procurar lá canal Fernando Horta. Se você puder se inscrever no canal aqui do 247 e se tornar membro, a gente agradece demais. Tornando-se membro, você trabalha diferente, em consonância com o canal, com o 247, nos permite fazer outras coisas, como o Francisco Martins Lima, e te prepara que lá vem pedrada, tá? Hoje todo mundo se inscreveu de membro, eu tenho um montão de gente para falar, o que é ótimo. Então segura aí. Magna Biavasque, muito obrigado por se tornar membro aqui conosco. Ana Seabra, muito obrigado. Rafael Renato dos Santos, também um abração. Vibe Vertical, olha só que nick legal, né? Muito obrigado por se tornar membro aqui. Maria Clara Bassim, muito agradecido. Enilane Cavalcante, Valéria Elias, Andréa Duarte, Dilce Sampa, e vou seguir, gente, tem bastante aqui. Cláudia Moraes, Flávio Castro, muito obrigado. Cláudia Fenerich, se tornando membro conosco aqui, muito obrigado. Ellen Nogueira, essa ajuda é sempre muito bem-vinda, você participando dessa grande transformação. Mauro Schreiner, Thelma Guelpa, Leila Domingues, tem mais gente aqui. Rosana que tem nome que me lembra dos anos 80 e 90, nossa adolescência, nossa infância participou. Claro que eu estou brincando. Rosana, um abraço para você, seja muito bem-vindo aqui. Edivaldo Monte dos Santos, Alegna, também se tornando como membro, Alessandra Teixeira, Ironildo Miranda, Rosa Del Rey, Nidriática, se tornando membro com a gente, muito obrigado. Isabel Pérides, Curtis Bastos, Marisa Cruz, 2 vezes, eu acho que ela se enganou na primeira, e aí ela veio e se tornou membro de novo na segunda. Geraldo José Ferreira, muito obrigado. Miriam Xavier, Marisa Savastano, e agora nós vamos para a segunda página. Não, calma, terminou, fica tranquilo. Não precisa desligar. Na segunda página, Fernando, eu ia cortar o assunto. Não faz isso, que a nossa convidada está aqui esperando todo mundo. Essa semana, gente, agradecendo a todos os membros e membras. Lembrando a você também que o 247 está concorrendo no Prêmio Best. Então, vai lá, vota para a gente ganhar aí pela 3ª vez o melhor canal de política e também na área de jornalismo. Isso é muito importante, a sua ajuda é sempre essencial nesse processo. Então, essa semana foi uma semana bastante importante para a gente refletir sobre essas questões de gênero, porque veio à tona essa entrevista com a Cíntia Chagas, feita pelo G1, e presença da Manuela Dávila, um conteúdo maravilhoso, porque a Cíntia teve a coragem, nas palavras da própria Manuela, que estava na entrevista, de fazer uma denunciação importante sobre as violências que ela vinha sofrendo. Ela, mulher, influenciadora de direita, que em tantas vezes se bateu contra as feministas, e ela mesma reconhece isso nessa entrevista. A entrevista você pode achar na internet sem maiores problemas, eu não vou retomá-la aqui, mas eu quero que a gente compreenda um pouco algumas questões da entrevista que eu vou levar para a nossa convidada falar sobre, né? A primeira, a Cíntia faz uma revelação crucial, ela diz que os piores vídeos que ela fez contra as feministas, essas são palavras delas, né, foram justamente em dias subsequentes ou imediatamente após as agressões mais graves que ela sofria. Ela, casada com um deputado de extrema-direita, que por sinal é autor de uma lei para colocar câmeras em todos os colégios para filmar os professores, que são, imagina, um perigo para o Brasil. Então, os professores precisam ser filmados, mas os deputados em suas casas parece que não, porque o deputado, segundo a Cíntia, promovia agressões contra ela o tempo inteiro, e ela, imediatamente no dia seguinte, fazia os vídeos mais densos, mais agressivos contra as feministas. Por quê, gente? Essa é a minha pergunta, vai ser o grande norte da nossa entrevista hoje aqui. Por que as mulheres, mesmo sofrendo esse processo de violência efetiva, não conseguem se dar conta
e usar os caminhos, os espaços de luta contra esse tipo de situação. Mas tem mais coisa, né? A própria Cíntia demonstrou a existência de um mecanismo de negação, né? Ela dizia que ela negava as agressões porque a mulher conservadora, segundo ela, né? O que a mulher conservadora quer? Ela quer dar certo na família, dar certo no casamento, e, portanto, se ela se insurgisse contra a violência, talvez ela fosse vista pela sociedade como uma mulher fracassada. E aí você vê a importância que se dá ao casamento, a uma instituição. A gente vai discutir isso já já com a nossa entrevistada. Ela também reconhece na entrevista um acolhimento inesperado. Ela diz que se sentiu muito mais acolhida entre as feministas, entre as mulheres de esquerda, que ela sempre criticou e combateu, do que nos espaços políticos da direita, né? E nesse processo todo, conversando com Manuela Dávila, que eu acho que foi uma sacada de gênio terem chamado a Manuela, que também sofre com violência de gênero, acabou se afastando um pouco da política por conta disso, teve o seu quinhão de violência ali colocado, né? E a Manuela vai naquele momento, refletir junto com a Cíntia e ajudar a passar por essa situação, e principalmente a Manuela reconhece a importância dessa entrevista para todas as mulheres do Brasil. E é nesse sentido que eu quero trazer a nossa convidada aqui. Eu quero chamar ao palco comigo a minha querida amiga Élica Takimoto. Eu chamo de amiga porque conheço a Élica antes de ser deputada. Antes de ser deputada, porque depois de ser deputada a gente tem um monte de amigo, né, Élica? Todo mundo aparece, todo mundo gosta e fala, mas eu conheço a Élica antes de ser deputada, a Élica escritora, a Élica professora, a Élica ativista. A Élica, para quem não sabe, porque quando você vai procurar sobre a Élica, você vai na página, por exemplo, da Wikipédia, ela tem um textinho bem simples, assim, de formação dela, mas a Élica é graduada em física, professora do Cefet durante muito tempo, e também mestre e doutora na área de história e na área de filosofia. Então, assim, ela fez uma transição de conhecimento na academia que precisa ser reconhecida. Élica, acho que eu nunca disse isso ao vivo, mas vou dizer agora, é uma satisfação monumental te ter como deputado estadual. Diante da pobreza que nós temos hoje em termos de representatividade nos nossos congressos, ter uma pessoa do teu quilate lá antes de mais nada, acolhedor, aquece o coração. A gente pensa assim, as coisas podem dar certo. Então, essa é a primeira coisa que eu queria te dizer. E a segunda é que esperamos que você queira também vir para Brasília, para o Congresso, para a área federal, porque, claro, no momento só o Rio de Janeiro se beneficia de toda essa capacidade. Mas nós queremos trazer para Brasília também. Então, sinta-se abraçada, minha querida. É muito bom poder falar contigo. E já de imediato, eu queria te endereçar uma das primeiras perguntas, e aí tu usa o tempo como tu quiser. Tá? Aí aqui é assim, para não deixar muito perdido. Eu queria te perguntar sobre essa espécie de pedagogia da obediência, Élica. Depois da entrevista que a gente viu ali com a Cíntia, com a Manuela, ficou muito claro que existe uma espécie de pedagogia da obediência defendida ali pelo pessoal conservador, né? Essa educação conservadora, ela estrutura uma formação que ensina as mulheres a obedecerem antes de pensar, transformando a submissão em uma virtude. Isso é uma coisa interessantíssima. Isso ficou muito claro na entrevista. A própria Cíntia, ela entendia que ser submissa, ser uma mulher conservadora, era um ponto positivo dentro do seu campo político, né? E eu queria te perguntar, tu como mulher, apesar de mulher de esquerda, apesar de ter tido uma formação diferente, você sentiu isso também? Você sentiu essa pedagogia da obediência? Até que ponto isso é parte do nosso processo, da nossa estruturação enquanto país e da nossa educação? Élica, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo convite. Aliás, pela presença, né? Obrigada, Fernando. Boa noite para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo no 247, que eu considero uma casa minha também. Já lembro de eu e Liana, que a gente fazia o nosso programa Sextou, muita saudade, inclusive, da minha amiga Liana. Era uma sexta-feira à noite que a gente fazia aqui com bate-papo na ocasião da pandemia.
E, enfim, o local, a 247, está sempre de parabéns aí pelas matérias, pelo trabalho que tem feito. Fernando, meu amigo, meu querido, uma satisfação muito grande estar conversando com você aqui também. Sobre o tema, né? O tema, pô, engraçado, esse tema é muito delicado. Cada vez que eu hoje, como deputada estadual, que tenho conversado com outras camadas também da sociedade, eu vejo como esse tema é necessário ser discutido. Aí, quando você começou a falar sobre a pedagogia, dessa pedagogia da obediência, eu comecei já a me lembrar de como eu fui educada, inclusive estou na casa da minha mãe, domingo é dia, final de semana é dia de eu cuidar do meu pai e da minha mãe, meu pai está com 86 anos com Alzheimer, minha mãe está com 80 anos, que fica os dois aqui cuidando um do outro, né, e eu venho aqui final de semana para ficar com eles. Então, estou aqui na casa deles agora, no subúrbio aqui do Rio de Janeiro, em Madureira. Aí, lembrando de como foi minha educação na escola, também na igreja, que eu fui educada na igreja católica, a princípio, e, cara, e são muitas coisas. Era desde desenho animado, né, esses filmes da Disney, que tem um impacto forte na nossa cabeça, encontrar um príncipe, aí essa mulher fragilizada, né, que encontra no casamento uma razão de viver, o motivo da felicidade, tem isso. Na escola, na época que eu fui adolescente, eu estou com 52 anos, então a galera que está aqui me ouvindo, de repente, para participar mais, vão colocando aí mais ou menos a idade de vocês, para a gente saber com quem a gente está falando, nosso público, mas, assim, na escola também, eu via vários discursos, até piadas, né, sobre mulher, mulher dirige mal, mulher isso, mulher aquilo, com as loiras também, que era um peso também muito, muito grande, mulher loira burra, que ficou esse estereótipo, enfim, são muitas coisas que nos jogam para baixo, que nos fazem, de fato, acreditar que, assim, nascemos para servir. Eu fui começar a entender um outro processo quando começa, de fato, a vida, essa vida política, aí você ouviu falar de feminismo e de uma série de coisas, e eu comecei a compreender também o tipo de violência que a gente sofre, porque você falou sobre... Travou? Fui eu que travei ou foi você que travou, Élica? Deixa eu colocar um do ladinho do outro aqui. Vamos esperar que a Élica retorne e vocês vão me dizendo se fui eu ou se foi a Élica que travou. Rapidamente aqui. Travou a Élica, diz aqui. Então ela já retorna. Deixa eu avisar aqui ela que deu uma travada. Não sei o que aconteceu. Provavelmente deve ser a chuva, né? Mas só nesse inicinho de fala a gente percebe da Élica que essa pedagogia da obediência que a Cíntia denuncia. Oi, gente, lá, perdão. Voltamos. Opa, voltamos. Perdão. Você estava falando exatamente aqui, isso. Esse Wi-Fi aqui, eu estou tentando botar no 5G também, mas está tudo ruim. Mas, enfim, falando sobre essa questão, quanto a gente é educada, sabe, Fernanda, e pessoas que estamos ouvindo, para acreditar que nós somos, de fato, seres inferiores. Então, são muitas camadas, são muitas coisas. E aí, quando a gente entra nesses debates, né, nessas rodas de conversa, a gente começa a perceber que é uma violência que a gente sofre e que isso não precisa ser sempre assim, que isso pode ser de um jeito diferente. E nomear as violências é muito importante, né? Violência, por exemplo, eu comecei a sofrer algo quando eu fui deputada que eu não estava entendendo direito. Aí hoje eu sei que eu sofro uma violência política de gênero, que é tipo de pessoas que estão no local onde eu estou hoje, um espaço de poder, né, que sofre esse tipo de violência também. E aí, outra coisa que eu queria pontuar aqui, que eu estou me perdendo um pouco, porque essa internet está tensa aqui, outra coisa que eu queria pontuar, que essa violência política que a gente sofre, ou violência de várias coisas, não está limitada a homens de direita. Tem muitos... E não é sabotagem, não é sabotagem, essa violência política de gênero que a Élica está mencionando aqui. Agora,
faz o quê? 2 ou 3 horas, eu vi um vídeo, a deputada Ana Júlia também sofre também essa mesma coisa, quer dizer, os deputados fazendo manifestações sobre a roupa dela, né, constantemente agredindo a estética, de repente, de alguém, ou lá vai pedrada. Então, essas são coisas que a Élica está chamando a atenção e que nós, homens, não conhecíamos. Eu vou dar para vocês aqui a experiência, a minha experiência, né? Eu, na academia, depois de estudar essas questões de gênero, porque a gente estuda, tá? Mas estudar nem sempre é conhecer ao ponto da vivência, aliás, nós nunca vamos vivenciar só estudando, né? Eu já no doutorado é que eu fui me dar conta de uma querida amiga, uma professora, que hoje é professora da Escola Superior de Guerra, que no doutorado me disse, Fernando, que inveja, disse ela, depois de eu fazer uma manifestação, eu fiz uma manifestação numa discussão, ela disse, Fernando, que inveja desse vozeirão, que você fala e as pessoas não retrucam e baixam a voz e te ouvem. Eu disse, não, mas é só você falar também. Aí ela, no meu ouvidinho, ela diz assim, não, presta atenção como nós mulheres não conseguimos. Gente, isso era o início da disciplina do doutorado. Eu fui até o final da disciplina do doutorado tendo o cuidado de avaliar quantas vezes os homens interrompiam as mulheres, não deixavam elas falarem. Tomavam isso dentro de uma universidade pública, dentro de um doutorado. Tomavam os argumentos dela, questionavam os argumentos dela. Não citavam os argumentos dela muitas vezes, então a mulher falava alguma coisa e depois você retomava a fala dela sem citar, quer dizer, apagando, né? Esse processo de violência é muito grande na esquerda e na direita, porque ali nós estávamos num curso de área de humanas, onde você tinha pessoas de esquerda ali colocado, né? Então, é uma reflexão importante a gente fazer nesse momento. E a minha, a Élica disse que o celular dela superaqueceu. Vamos ver o que ela me diz aqui. Vamos ver. Então, ela veio de novo, entrou. Não eu tô pedindo desculpa às pessoas dizendo que não foi organizado, entendeu? Só o celular que superaqueceu. E agora, será que ele segura, Élica? Eu tô no celular da minha filha. Eu peço 1000 perdões, gente. É que eu não tô em casa. Eu tô na casa dos meus pais, ele tava fazendo pelo celular, não sei que diabo por que o celular aqueceu, corri para pegar o celular da minha filha. Peço 1000 desculpas, isso é chato pra caramba, 1000 perdões. Para nós aqui é super comum, viu, Élica? Esse aqui é um programinha artesanal mesmo, eu também faço aqui de casa, o fundo tá assim borrado, porque tá uma confusão aqui atrás. Então tá tudo bem, as pessoas que estão conosco também já conhecem esse esquema. Compreendem, né? Perdão, gente. Você estava falando exatamente dessa nova violência de gênero que você experimentou, porque certamente você comentou com a gente que no processo da educação, por mais cuidada que você tenha sido por uma família diferenciada, você vivenciou isso nos conteúdos que te eram apresentados, mas quando você, já mulher, emancipada e tudo mais, entra no mundo da política, você sofre esse processo de violência de gênero na área da política, que eu comentei, inclusive, que a deputada Ana Júlia também estava sofrendo, tem um vídeo dessa semana dela mencionando exatamente isso, e tantas outras passam por essa situação. Você estava exatamente isso quando você travou. Eu estava querendo dizer com isso a importância da gente nomear certas coisas, sabe? Nomear certas violências. Quando a gente começa a reconhecer que aquilo que a gente está passando é uma violência. E eu comecei a entender sobre isso quando a gente começa a conversar entre nós mulheres. Aí, às vezes, acontece algo comigo, eu acho que é normal, eu acho, por exemplo, o ciúme é normal. Acontecia muito, e era muito natural, há muito tempo atrás, quando eu ouvia, por exemplo, do namorado criticar a roupa da namorada, ou do marido criticar a roupa da esposa, isso ser visto como um ato de amor, de carinho, de cuidado. Ele me ama, ele se preocupa, ele não quer que eu saia assim, ele não quer que eu saia assada, ele não gosta que eu fique muito maquiada, ele cuida de mim, esse tipo de coisa. Isso é uma violência. É necessário ouvir e falar para essa mulher que esse homem não está amando, que isso não é amor, isso é violento, isso é extremamente violento, isso está ligado a desamor, a posse, e isso tem consequências, pode, inclusive, a coisa piorar muito, porque, por exemplo, uma mulher dessa, uma mulher que tem um marido que é possessivo, quando ela quer se separar por algum motivo,
Aí a gente vê o que está acontecendo, essa taxa de feminicídio. Quando você vê qualquer notícia de feminicídio, de violência, a maioria dos casos é de companheiros que dizem amar essas mulheres e que não aceitam uma separação. Então, é necessário a gente nomear essas violências, conversar entre nós. O caso da Cíntia foi um caso interessante, nesse sentido, porque ela estava, e ela já falou em outras ocasiões, que os sinais são dados, os sinais vão sendo colocados aos poucos, são sinais sutis, que a pessoa está agindo de forma extremamente violenta com você. Isso é um ponto, a sutileza. E essa violência, se você, vamos colocar em muitas aspas, né? Essa microviolência, se você for aceitando, é uma fala, ou uma mensagem, ou alguma atitude do homem que tenta, de alguma forma, minar a energia da mulher, isso tende a ser uma bola de neve. E isso é um padrão. A gente não ficar incomodado com alguns sinais pequenos que são colocados e esses sinais começarem a aumentar, até que o domínio seja total e absoluto. A energia dessa mulher está completamente sob domínio desse homem. E é necessário falar sobre isso, que é incrível a quantidade de mulheres que sofrem. E aí, como a gente viu com Cíntia, não tem classe, não tem cor, sabe? Não tem religião, qualquer uma sofre sobre isso. O tema sobre machismo e misoginia é um tema que a gente precisa conversar sempre sobre ele, sempre nas escolas, e nas escolas também agora está acontecendo um movimento grande, misógino, vindo da parte da garotada. Outro dia morreu uma menina na escola, porque o garoto quis namorar com ela não quis, e bateram tanto na garota que a garota morreu. Chegou em casa passando mal, levou tanta pancada na cabeça, teve uma hemorragia, teve um problema, e a garota morreu. Uma menina, vítima de uma violência de misoginia e machismo. Então, isso está acontecendo. E acontece, como dizem, com muitas aspas, nas melhores famílias, como é considerada a família da Cíntia. Né? Uma figura, um homem, né, de extrema-direita, deputado, ela, uma influência, né, duas figuras públicas, e aí acontece um tipo de violência como essa. E tem a ver, sim, né, linkando com o início, com essa pedagogia que você fala. Isso é ensinado, isso é passado de geração para geração, ou na forma horizontal também, de menino para menino, de homem para homem, e volta a dizer, não está, não é isso, não é privilégio, vamos colocar com muitas aspas também, dos homens da direita. Os homens da esquerda, a gente que vive uma vida partidária, a gente que está por aí pela vida, né? Na hora da gente fazer essa discussão, a gente vê, né, que tem o machismo também, muito machismo, nos homens de esquerda. Muitos homens se sentindo incomodados com as mulheres chegando no poder. E aí a gente vai, enfim, a gente vai conversar muito, né? Se a minha internet não me ajudar, mas tem muitas camadas tudo isso. Pode falar, por favor. Só para não te deixar pendurada ali, sem a informação, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, segundo a OMS. Tá? Nós temos um índice maior que os países muçulmanos, por exemplo, que são tidos pelo mundo ocidental como violentos, como opressores contra a mulher. O Brasil mata mais. Você estava falando exatamente nessas violências, né? E essa é uma dos grandes argumentos das mulheres. As feministas ajudaram a todos, a homens e mulheres, porque há mulheres que até então não eram feministas, mas a luta das feministas ajudaram as mulheres e os homens a compreender esse duplo grau de violência, que é um argumento muito interessante delas, que elas dizem, olha, as mulheres sofrem um duplo grau de violência. Elas sofrem as violências, agressão física, agressão de ocupação de espaço público, de ocupação, né, para evitar a ocupação de espaço privado, restrição dos seus espaços, restrição das suas práticas, restrição da sua estética, que você acabou de mencionar, né? Então, isso são formas de violência que nós vamos... Então, as feministas dizem, olha, as mulheres sofrem essa violência, que é o primeiro grau de violência, e depois elas sofrem um segundo grau de violência, que é o espectro da naturalização. É a construção de um conjunto de valores e narrativas
narrativas para convencer a mulher de que aquilo é normal. Você mencionou isso ali, né? Olha, eu estou fazendo isso porque eu estou te cuidando. Então, o cuidado muitas vezes é usado como naturalização da violência contra a mulher, né? A proteção do ambiente, a proteção. Então, as feministas trouxeram isso à tona, esse segundo grau. Essa naturalização, Élica, a naturalização das violências contra a mulher, algo que é uma violência contra um homem, por exemplo, muitas vezes não é compreendida como violência contra uma mulher, porque na mulher é cuidado, é amor, é carinho, é ciúme, né? Pode entrar em qualquer situação. Essa naturalização ficou evidente na entrevista da Cíntia e da Manuela, porque a própria Cíntia define isso. Olha, eu achava, né, eu tentava fazer isso para me convencer de que eu continuava sendo uma mulher correta e que as coisas eram boas, que a minha vida era um sucesso. Que outros graus dessa naturalização você, Élica, acabou sentindo nessa tua vida, porque você foi professora, é professora, aliás, a gente nunca deixa de ser professora, é mãe, é parlamentar, é escritora, você tem essa vida multifacetada e esse processo de naturalização, você sente, que grau você atribui de violência a isso? Porque tem gente que diz, não, isso é bobagem. Será que essa não é a maior das violências contra a mulher? Como eu falei, né? Vai indo do micro para o macro. Você vai naturalizando coisas como o ciúme, né? O ciúme, a gente acha que isso é algo natural, uma pessoa sentir. Por isso que eu gosto, ainda que assim, eu acho que a gente não está preparado para essa conversa, e eu também falo que eu não estou. Esse debate que está acontecendo, eu acho que vem com essa nova geração da não monogamia, que quando você entra nesse debate, como eles enxergam tudo isso, essa relação monogâmica, é extremamente interessante você conversar. Veja você, né? Eu não estou falando que eu tenho muitas dificuldades, porque é um novo paradigma de você ver uma relação não monogâmica. Mas quando você está falando de um casamento fechado ou de uma relação fechada, e aí eu estou falando, gente, a gente pode falar de uma família conservadora, ok? Mas a gente pode falar de uma família progressista também. Então, entra num modelo de família. O modelo que dá certo, como a Cíntia falou. Eu queria muito dar certo. E esse querer muito dar certo também está nas mulheres progressistas, também está no homem progressista. E aí, o que é dar certo? Num casamento, vamos colocar assim, monogâmico, com um casal progressista. O que seria dar certo para essa galera? Né? Que eu me considero essa galera, para a gente. Esse é um debate bom da gente começar a fazer. Da onde que isso surge? Da onde que isso vem? Esse sentimento de ciúme, de poder, de você querer a pessoa, né? O ciúme está ligado à posse. Então, se você possui, você vê aquela pessoa como um objeto, e aí começa a ficar delicado. O microciúme é extremamente violento. E a gente naturaliza esse microciúme, achando, eu vou tomar cuidado que ele tem ciúme. Ou até ela tem ciúme. Né? Eu não vou fazer isso porque ele tem ciúme. Isso é muito violento. Se a gente começar a pensar, a gente começar a se podar, porque a pessoa não quer que a gente seja uma pessoa livre, e às vezes essa liberdade em nada afeta aquele relacionamento, em absolutamente nada. É uma liberdade pela liberdade, você está conversando com um amigo, você está usando a roupa que você quer, aí você deixa de fazer algumas coisas que pode ser micro coisas, é isso que a gente está falando, né? A gente naturalizar isso. Vai deixando de fazer algumas coisas, naturalizando esse ciúme. Não, é melhor eu não fazer, ele vai se sentir incomodado, eu prefiro não fazer. E aí, quando vê, você está só, né, o tronco da árvore, os seus galhos todos, as suas flores, as suas folhas foram devidamente podados. Então, será que isso é legal, né? Quem é você, afinal, nessa relação? Será que se você não tivesse essa pessoa, você seria isso que você está se mostrando nessa relação? E esse é um debate bom da gente fazer entre nós, entre grupos, entre mulheres, e começar a ver que essa estrutura de violência, ela não é natural, ela não é para você aceitar.
Isso não é aceitável, isso é violento que você está sofrendo. Então, ouvir e falar isso, e você reconhecer também isso, é muito doloroso. Por isso que quando a Manuela parabeniza a Cíntia, eu acho que a parabenização dela é muito bem colocada, é porque é difícil você reconhecer. É muito difícil você reconhecer que você não estava naquele casamento perfeito, no que você considerava perfeito, sabe? Você Isso não me está devendo choca, conta de Érica. fadas. Isso me Choca. chocou, porque assim, ela estava sendo agredida, ela é uma mulher inteligente, capaz de entender o que estava acontecendo, e me parece que ela não chega a dizer isso na entrevista, mas me parece que ela reconhece um bloqueio estrutural que eu acho que é uma questão de educação nesse processo de naturalização, né? Que tinha uma parte de auto-engano dela, que ela reconhece ali, eu queria que o meu casamento desse certo, e isso várias mulheres relatam, a gente que às vezes estuda, por exemplo, os prontuários que saem ali das delegacias de agressão à mulher, a gente costuma ouvir isso da mulher agredida, né? Que ela diz, olha, eu não quis me separar porque eu tinha medo de deixar os meus filhos, ou de não ter como me sustentar, ou de não conseguir, porque na realidade o homem era o provedor, então eu fui levando. Ok, a gente percebe isso nas camadas mais baixas da sociedade por conta da necessidade de se manter. Muitas vezes a mulher tem ali 2, 3 filhos, quem trabalha e recebe mais é o marido, ela fica com medo. A gente entende. Agora, no caso da Cíntia, parece que é uma coisa maior, e é essa coisa maior que eu queria discutir contigo, porque se realmente estamos tendo uma educação que traz internamente essa percepção da naturalização como parte integral, e a educação brasileira, por mais que nós tenhamos hoje um governo de esquerda, e nós já tenhamos tido governo de esquerda, ela é uma educação conservadora, e eu queria ouvir a Élica, professora, também a respeito disso, né? Porque a gente que trabalha com isso, a gente percebe que é uma educação conservadora, não é uma educação emancipatória, como nós gostaríamos. A direita adora falar sobre e atacar Paulo Freire, mas o Paulo Freire é uma nota de rodapé na educação brasileira, ele não está presente dentro como nós gostaríamos que tivesse. Né? Isso me chocou muito, Élica, porque ela de repente não reconhecia a agressão como agressão. E mais, devolvia isso às outras mulheres que estavam fazendo um trabalho discutindo questões de gênero, que são as feministas, que chamam essa bandeira para si e que jogam a sua vida nisso. E ali ela reconhecia nelas o inimigo. Ela diz isso na entrevista. Que mecanismo é esse na educação aprendido, Élica, que a gente precisa mudar? É uma hierarquia que existe entre homens e mulheres? É uma espécie de pré-designação de espaços sociais, então a mulher serve para isso, o homem serve para aquilo. É um conjunto de saberes técnicos, por exemplo, você que vem da área da física, e eu queria ouvir isso, por isso que eu achei maravilhoso quando você me aceitou vir falar comigo, porque a área da física, por exemplo, as exatas no Brasil são tem um número absurdamente menor de mulheres, né? E já vi várias manifestações sobre isso, do processo de violência epistemológica sobre isso. Onde é que a gente erra na educação brasileira? É claro que não dá para ser exaustivo, mas para você, como mulher, como professora, como aluna, como parlamentar, onde é que a gente erra na educação brasileira de fazer esse construto que deixa uma figura como Cíntia Chagas completamente incapaz de reconhecer as violências que estava sofrendo naquele momento? Como é que a gente vira essa chave, Élica? Olha, quando a gente fala assim, educação brasileira, eu tô, só para a gente compreender, eu estou entendendo a educação de forma muito ampla, não estou entendendo a educação aqui restrita às escolas, é a educação mesmo da gente se educar, né, de todos nós aprendermos uns com os outros, umas com as outras pessoas. Então, considerando que a gente está nesse nível, eu acho que o nosso maior erro é não falar. Ou ficar quieto, né? Você vê uma violência e você não falar. E aí eu acho que entre os homens isso rola muito, né? Um pacto de silêncio. Você às vezes vê um homem cometendo um machismo ou fazendo um comentário ou num grupo falando sobre alguém ou de uma mulher e o homem se cala. Né? Porque é amigo, porque é parceiro, porque é companheiro, deixa ele sempre foi assim, que não sei o quê. Eu acho que esse silêncio também é um erro muito grande, sabe? Porque quando você se silencia, você também está deixando a coisa passar.
tá deixando a coisa como natural, não está mostrando para a pessoa que ela está sendo babaca, que ela está sendo machista, que ela está sendo misógina, que isso não se faz, que isso é violento, que isso é feio, que isso é vergonhoso, sabe? Isso é necessário ser dito. As pessoas têm que pegar coragem para falar umas para as outras quando vem algo errado. Eu falo assim, isso é babaquice da sua parte, isso é errado. E tem que ter coragem também de quando sentir que tem alguma coisa errada, que tem alguma pessoa que não está reconhecendo que está sendo vítima de violência, acolher essa pessoa. Não é fácil quem está sofrendo violência reconhecer que está sofrendo essa violência. A gente está falando aqui de Cíntia, mas a gente tem que falar de Cíntias no plural, de Anas, de Marias, de Marcelas, de Danielas, sabe? É tudo no plural, uma mulherada danada. Ela no caso, ela representa, né, uma figura conservadora que sofreu uma violência, era antifeminista e agora se viu acolhida e conseguiu compreender que sofreu a violência pelo feminismo. Mas olha quanto que essa mulher, ela falou, quanto foi difícil para ela aceitar por questões psicológicas, por questões sociológicas, por questões metafísicas, por questões religiosas, que ela estava sofrendo violência, que ela não estava vivendo no conto de fada delas, né? Isso é muito difícil uma mulher reconhecer. Então, acho que vale, né, isso que você me perguntou, acho que vale para os dois lados. Tanto você apontar para um homem, quando ele está sendo violento, é necessário falar sempre, quanto para a mulher, que ela está sendo vítima de violência. E para essas duas pessoas, o tom tem que ser diferente. Um tem que ser de acolhimento e o outro acho que tem que ser, sabe, de chamar para conversa olho no olho mesmo. Ou no caso, como vocês falam, de homem para homem. Aí, esse pacto silencioso que tem muito entre vocês tem que acabar. Então, tem que ter um pacto de homem para homem, mas assim, vamos acabar com isso. Eu sou contra a violência, então vamos conversar aqui sobre isso também, sabe? É o que eu acho. Você fala muito da questão da transparência, a transparência nos espaços privados, porque é isso que a Cíntia denunciou ali, né? Ela sofria violência dentro do seu espaço privado, no seu espaço público, inclusive o agente dessa violência, o tal deputado, se postava como um grande defensor da liberdade, e a gente já vai falar um pouco dessa esquizofrenia da extrema-direita, né? Para os professores, eu quero gravar e quero punir. Agora, os homens que fazem violência, eu vou esconder, mas já a gente fala nisso. As feministas falam muito na questão da representatividade, Élica, né? Ver mulheres em espaços que antes eram ocupados somente por homens, ainda que o Brasil tenha um gap muito grande, se a gente colocar os espaços onde as mulheres estão, se você for parar para pensar, donos de empresa, CEOs, juízes, desembargadores, ministros, né, deputados, senadores, a gente tem uma diferença muito grande entre homens e mulheres, então as feministas batem muito nisso. A importância dessa representatividade. E aí eu quero te perguntar, qual é a importância para o Brasil de pessoas como Gleisi Hoffmann, Dilma Rousseff, Élica Takimoto, da própria ministra Carmen Lúcia, nesse processo de representatividade? Porque, veja, você, Élica, é deputada diferente de um homem deputado, porque um homem deputado, ele está ali representando a ele os seus votos, você está ali fazendo uma revolução política estabelecida, você tem uma outra responsabilidade, que é mostrar para essas mulheres que é possível estar lá. E aí, já que eu vou estou te botando essa enorme problema, agora eu vou te botar numa saia justa. Qual o impacto de um presidente Lula, por exemplo, indicar agora, por próxima vaga, uma mulher, talvez uma mulher negra nesse processo? Como funciona a representatividade na cabeça das mulheres brasileiras nesse sentido? Eu acho que é fundamental, isso é ponto pacífico, né? Quanto mais mulheres nesses locais, quanto mais meninas veem mulheres nesses locais, elas se sentem inspiradas e veem que é um lugar delas também. Eu tive muita dificuldade, olha que, volto a dizer, estou com 52 anos, então quando foi cogitado eu entrar para a política, já tem aí, vai daí uns 10 anos, eu me negava, porque eu falava que isso não era meu lugar. Eu não me imaginava nesse local, porque era um local de homens brancos de terno e gravata, que falam de um jeito que, de repente, eu não estava entendendo direito, eu tinha dificuldade de entender. Enfim, e aí
quando eu comecei a ver mulheres chegando, esses exemplos que você deu, não que eu considero me nivelar elas, quem me deram uma Dilma, por exemplo, Não, que eu a Gleice nivelo, também foi Érica. presidente do meu partido, Eu nivelo mas vocês todas por exemplos de. O nivelamento é meu, não é seu, não é você que está sendo nojento aqui, não sou eu. Eu acho vocês todas impressionantes por esse processo de revolução que vocês fazem no Brasil. obrigada, mas ver essas mulheres de fato me inspirou. Eu falei assim, nossa, se elas estão, ou se outras que eu tinha visto também estão, eu também consigo chegar. Inclusive mulheres de direita também, porque ainda que elas não defendam os mesmos valores que os meus, eu vejo que é um local que é de mulher também, da gente discutir, da gente falar, da gente olhar uma para a outra e falar assim, você está errada. Também é um local nosso. Até as mulheres de direita, eu acho que são importantes, porque outras mulheres veem que é o local delas também. Essa questão de ver a figura mesmo feminina aí. E aí também para as pessoas negras, quilombolas, indígenas, eu acho que a sociedade tem que estar bem representada. Então, eu acho que isso é fundamental. Quanto à questão do Lula, colocar uma ministra, olha, para mim também isso é fundamental, porque é representativo, vem com outra cabeça, vem com outras perguntas, vem com outras ideias, vem com outra forma, vem com outras dores, porque a gente age muito em cima da nossa escuta e da nossa dor. Eu acho que isso é o que mais me mobiliza como ser político hoje que eu me tornei. É ouvir muito, ter empatia, pegar aquela dor como minha, e aí isso me movimenta muito. Eu acho que, de forma geral, movimenta muita gente no campo da política. E aí, como a gente faz as nossas conversas, ter uma mulher, né, com dores, com uma história, eu acho que tem total diferença nisso tudo. Por isso que eu acho que seria muito bacana, no governo Lula, indicar uma ministra. Eu acho que isso seria fundamental, Fernando. Deixa eu te perguntar, a gente falou aqui de transparência, Érica, você mencionou isso, a necessidade da transparência para a proteção da mulher, né? Inclusive para que a gente possa ver as violências. Esses dias me perguntaram isso, Fernando, hoje em dia tem muito mais mulher sendo agredida e violentada. Eu digo, não. Esse é o paradoxo da medição que você conhece bem, Érica, como cientista. Não é que aumentou o fenômeno, aumentou a nossa percepção sobre um fenômeno que já existia, porque nos anos 50, 60, 70, isso tudo era naturalizado. Nós não tínhamos nem dados sobre essa violência. Mas eu queria te perguntar sobre um terceiro ponto, o conceito de família, Érica. Eu acho que essa entrevista da Cíntia, não sei se você concorda comigo, mas essa entrevista da Cíntia nos mostra como alguns conceitos que a direita usa acabam sendo mal utilizados para encapsular esse processo de normalização, né? Então, a gente percebe que a direita vai usando o conceito de família não como uma célula densa do processo de formação humana, do próprio processo econômico, social e político, mas como um dispositivo de clausura, ou seja, a família se torna uma prisão, a prisão que aprisiona o corpo da mulher, a vontade da mulher, a ideia da mulher. A própria Cíntia disse, eu me sinto um sucesso quando eu tenho um bom casamento e uma boa família. Quer dizer, o limite do sucesso da mulher é exatamente a construção de uma família. Eu queria te perguntar exatamente nisso, porque essa educação conservadora, ao utilizar esse conceito de família como clausura e não necessariamente como um conceito fértil de desenvolvimento, ele não precisa ser discutido, nós não precisamos pensar sobre isso. E aqui eu não estou citando qual tipo de família, porque agora já querem botar até na lei que família é pai, mãe, enfim, eu estou dizendo, o conceito de família não tem que ser pensado nisso, suas obrigações, suas necessidades, porque nós temos que proteger essa família também, mesmo das estruturas autoritárias que nós temos ali. Não faz parte do nosso trabalho também pensar sobre isso? Ou, como algumas pessoas eu ouvi dizer aí, não, esse conceito foi um conceito apropriado pela direita e a gente não tem muito mais o que fazer sobre isso? Antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre essa questão da taxa, né, de aumentar, que a gente fala que tem aumentado muito, e você sinalizou que violência sempre existiu. Outro dia eu vi um vídeo compartilhado pela extrema-direita, eram várias mulheres correndo, se apertando para entrar num vagão. Elas estavam vindo do trabalho, então é aquela correria, e uma empurra a outra, que não sei o quê, para entrar. Era sabe, um vagão muito cheio e voltando do trabalho. Só que era um vagão feminino. E aí, o que eles estavam discutindo, e discutindo de uma forma como se isso fosse uma verdade, que eu estava chocada no debate que eu estava vendo,
é que eu falei assim, olha só essas mulheres, né? Isso é o que o feminismo faz. Aí eu tive até dificuldade de compreender. Eu falei assim, o que é o feminismo? Faz o quê? Né? Aí eles falando assim, as mulheres antigamente estavam em casa, estavam bem, estavam em paz. E agora, com esse negócio do feminismo, elas querem trabalhar, elas querem ser independentes, é isso aí, ó. Estão sofrendo, poderia estar vivendo igual antigamente. Então, cara, é tanta mentira junta numa coisa só, que eu falei assim, caraca, cara, esse pessoal passa isso, um punhado de gente comentando, falando é isso mesmo, né, e falando mal de feminista, e com um retrato da sociedade completamente equivocado, como se as mulheres de antigamente, é claro que as mulheres não ficavam, não todas ficavam em casa, muitas mulheres trabalhavam também, ainda mais as mulheres pretas, que sempre E trabalhavam. trabalhavam em casa, né, Érica? Trabalhavam em casa, Pois muitas vezes. trabalhavam muito. Esse trabalho, a gente sabe, o trabalho de casa é um trabalho, né? Então, estavam trabalhando. E isso, o que é felicidade, afinal? O que é um modelo de família? E aí, agora fazendo o link com essa questão do modelo de família, volto a dizer, a gente está falando muito de família conservadora, mas eu coloco a família progressista também. Porque dentro desse modelo de família progressista, as mulheres também de esquerda, e isso é necessário dizer, porque também do jeito que a coisa é colocada, parece que as mulheres de esquerda também estão, né, muito mais felizes, ou pelo fato de estar com homens de esquerda, estão mais, sofrem menos violência. E talvez até sofram, não sei dizer se muito menos, talvez sofram, mas esse modelo de família de família feliz, aí que acho que esse é um debate central, Fernando, né? O que vem a ser uma família feliz? Aí vai no campo progressista e no campo conservador. O que seria esse modelo de felicidade? E o quanto que isso aprisiona a mulher? O quanto que isso faz da mulher ainda uma vítima desse machismo? Será que os homens de esquerda, que estão dentro do casamento, considerado casamento progressista, com a mente aberta, até que ponto sustenta uma mulher trabalhar fora, ficar feliz com a mulher trabalhando, conquistando, crescendo? Será que ele de fato está feliz? Será que ele não se sente incomodado, enciumado, ameaçado de alguma forma? Eu acho que isso é uma coisa que... E olha, conversando com muita gente, ainda que fale, somos um casal progressista, ou a gente entenda que está dentro de um casamento de pessoas progressistas, eu vejo muitos homens ainda incomodados com o sucesso das mulheres, sabe? Com as mulheres crescendo, com as mulheres saindo, com as mulheres demorando para voltar para casa, sabe? Ainda tem isso, abandono do lar, abandono dos filhos, e aí, as crianças vão ficar com quem? Às vezes a criança está com o pai, mas coloca um peso na cabeça da mãe, que mesmo a criança com o pai acha que está abandonando as crianças. Então, acho que como eu falei para vocês, são muitas camadas, por isso que esse debate aqui de uma hora é importantíssimo, mas ele é infinito, e ele precisa estar acontecendo em tudo quanto é canto, né, desse país, do mundo. O que, de fato, faz essa violência em relação às mulheres... a gente não conseguir diminuir. A gente não conseguir diminuir. Eu não consigo perceber na minha vivência, e eu coloco aqui, na minha vivência, mulheres de direita e mulheres de esquerda, a diminuição da violência. Eu não consigo. Eu consigo perceber que muitas mulheres já estão empoderadas, sabe? Empoderamento no sentido, eu sei que eu tenho poder, eu sei que eu posso... Empoderamento, eu sei que eu posso fazer isso, que eu tenho direito... Mas ainda assim, o reconhecer que sofre uma violência, isso é muito difícil. Foi para a Cíntia, mas é também para as muitas mulheres de esquerda, em muitos níveis. E aí, quando eu coloco isso, eu não faço nenhum recorte social nem de cor, sabe? É de uma forma geral. É difícil reconhecer que você sofre violência. E às vezes você reconhece e fica apegada ao que a Cíntia ficou. Cara, mas eu queria que desse certo, então vou fazer dar certo. E aí, o que é o fazer dar certo dentro de um determinado tipo de modelo de família, de felicidade?
Deixa eu aproveitar aqui debate é bom. a fala da Nilda e te perguntar exatamente isso, que você tocou na questão do homem, né? E várias pessoas aqui no chat estão dizendo isso. As mulheres, por muitos anos, formaram esses homens. Você citou, os homens se sentem ameaçados com o crescimento das mulheres. Isso é um comportamento aprendido. Eu aprendi na minha infância que o homem tem que estar hierarquicamente acima das mulheres, então quando eu vejo uma mulher acima de mim, eu me sinto ameaçado. Portanto, isso tudo são questões educacionais que nós reproduzimos. Por isso que eu chamei a educação brasileira de conservadora, porque nós não rompemos com isso ainda, né? Mas eu queria te perguntar, agora invertendo um pouco isso, porque até agora a gente falou nesse processo de educação conservadora, nesse processo de normalização das violências, nesse processo de hierarquização dos espaços sociais, o que pode ser para homem, o que pode ser para mulher, e como isso opera, como isso prejudica a vida das mulheres. A gente falou isso até agora, você citou exemplos seus. Eu queria te perguntar como é que isso prejudica a vida dos homens. E a Érica caiu, provavelmente já vai voltar. Porque é uma coisa da gente se pensar, né? Muitas vezes as pessoas dizem, não, o machismo prejudica a vida das mulheres, mata mulheres, e as feministas têm muita razão nisso, né? Esse sentimento de posse, essa naturalização da violência, às vezes o cuidado, a violência disfarçada de cuidado, a violência disfarçada de ciúme, a violência disfarçada de posse. Mas o quanto essa educação conservadora, machista, ensinada aos meninos, não prejudica a vida desses meninos, né? E essa é uma coisa que às vezes a gente pensa pouco, né? Quando eu crio, por exemplo, parâmetros de medição, né, de masculinidades ainda na infância, a partir de vigor físico, a partir de capacidade de desprendimento sobre a sociedade. Então, um menino ir lá e ficar numa festa com 8 meninas é algo bom, ele é o garanhão, ele pega muito. Já se a menina fizer isso, ela é uma voltando aqui, eu estava falando exatamente isso, Érica, o quanto essas violências, a gente fala muito das violências e dessa educação conservadora, dessa relação de aprendizado machista, quanto ela prejudica as mulheres, mas eu queria saber o quanto ela prejudica os homens também. Porque, veja, tudo que você citou ali, o sentimento de insegurança do homem frente a uma mulher, o sentimento de rejeição do homem como se fosse o fim do mundo, que leva ao processo do feminicídio, que leva à violência, uma certa hierarquização da força e da violência entre os meninos. Então, aqueles que batem, que agridem inclusive os outros meninos são os maiorais, os outros que têm uma vida mais educada, eles são prejudicados, inclusive aí entra a questão das comunidades LGBT sendo utilizadas como espaço, né, de ofensa. Então, o quanto esse mesmo machismo que foi denunciado lá pela Cíntia, que você mencionou aqui, que parece ser um padrão recorrente na nossa educação, o quanto ele prejudica os homens, Érica? Como é que a gente pensa a respeito disso? Eu acho que você já colocou, né? Eu acho também que o que eu percebo é que nós mulheres a gente conversa mais, a gente fala mais das transformações que nós passamos, dos aprendizados, das dores. Eu acho que a gente conversa muito mais. Me parece que vocês homens são mais. Nós homens, nós somos ensinados que homem não chora. E se ele não chora, ele não sente. Se ele não sente, ele não reclama. Pois é, e não conversa, não falar sobre si, não falar sobre as próprias inseguranças. Então, acho que quando a gente não fala, a gente começa a acumular coisas, essas coisas de alguma forma se transformam dentro da gente, né? A gente precisa falar, a gente precisa verbalizar sentimento. Se isso não é verbalizado, se isso não é conversado, essa energia acaba indo para outros lugares. E aí eu acho que isso vai acabar se tornando violento. Eu concordo muito com a Nilda falou, e que a gente precisa educar os nossos meninos. Isso, de fato, é a única saída que eu vejo, que eu fico vendo, gente, como é que a gente sai disso? A única forma é pegar, conversar muito com essa meninada, né, com a juventude, com as crianças, sabe? Já ir falando desde o início, discutindo sobre isso, ou com exemplos, né? Criança também aprende com muitos exemplos, e mostrando sobre essas coisas, educando, porque, enfim, eu acho que é um caminho. Eu acho que muitas crianças, muitas pessoas não são educadas, crianças e adolescentes, acho.
A violência, ela se propaga, e como eu falei, criança e jovem aprende com exemplo. Então, se você está vendo o modelo em casa, você tende a achar que aquilo é natural, que aquilo é o certo, e a reproduzir aquele modelo. E é o que acontece muito. Então, você vê um modelo, né, de uma família, de uma mãe que está sobrecarregada, fazendo um punhado de coisa, de uma mulher que está se podando e achando que está sendo amada por um homem ciumento, e você começa a naturalizar algumas linguagens violentas como se fosse amor. E desconstruir tudo isso requer tempo, requer conversa, requer debates como esse aqui, que nem sempre são fáceis para muitas pessoas. Então, a coisa é infinita. E passa, obviamente, passa sempre pela escola. E não sem motivo, que a escola também está sendo muito alvo da extrema-direita, porque esses debates todos sobre essa questão não só de gênero, mas quando você começa a discutir dentro da história mesmo, dentro da filosofia, da sociologia, um conceito de violência, um conceito de monogamia, discutir conceitos, de uma forma geral, o conceito de amor, né? E isso está sendo visto como algo que está sendo uma ameaça para a família tradicional brasileira, sabe? Fazer a criança, adolescente, pensar em certas coisas e trazer esses elementos para dentro de casa que geram desconforto na mesa de jantar. Então, é melhor não. Então, isso é considerado uma ameaça. E aí, por isso que a escola, quando a escola tende a levar debate ou fazer esse tipo de debate, ela é muito atacada, né? Os profissionais de educação estão sendo muito atacados por tentar levar esse debate para a sala de aula. E eu estou vendo isso ali na Assembleia Legislativa, que eu vejo pessoas legislarem, deputados e deputadas legislarem sobre educação. Quando você pega um deputado de direita legislando sobre educação, é tudo no sentido de você calar a voz do professor, de você limitar o trabalho do professor, limitar a liberdade de cátedra, sabe? O medo que eles têm de um adolescente ou de uma criança fazer uma discussão de gênero, por exemplo, em casa, que eu acho que é uma discussão saudável para ser feita, independente se você concorda ou não, se você aceita ou não. Isso que eu estou falando para vocês, esse debate de monogamia. Eu acho um debate saudável de ser feito. Independente com o que eu pense, eu não vou negar fazer essa discussão, porque os meus filhos mais novos estão trazendo esse debate para mim. Ainda que eu tenha dificuldade de compreender, porque eu estou dentro daquele modelo, né? A gente mudar é muito difícil, né? Eu falo assim, caraca, mudar, mas como assim? Não monogamia? Como é que isso pode dar certo? Isso não tem como dar certo. Mas o que é dar certo? O que é dar certo? Aí entra o que é dar certo. Né? E da onde que a gente naturalizou que esse modelo que a gente tem é o modelo natural e é o único que vai dar certo, se é que ele dá. Então, debater é muito bom. E as pessoas têm medo do debate, porque o debate te faz pensar, te faz sair da zona de conforto, esse local que a gente morre em vida. Élica, a gente está no finalzinho do programa e eu queria dizer que ficou evidente com esse programa que foi feito ali com a Cíntia, com a Manuela, que a disputa política que nós vivemos hoje, a grande disputa política que nós vivemos hoje no nosso mundo é a disputa por dentro da educação. É a educação que vai falar como é que vai ser o Brasil daqui a 10, 15, 20 anos, que tipo de pessoas nós estamos formando, com que tipo de sensibilidades. Será que estamos formando Cíntias que levaram todo esse tempo para perceber que a violência que ela sofria precisava ter uma resposta política, porque quando a Cíntia decide ir num programa e dar entrevista, ela está buscando essa posição política. Ou será que vamos formar mais Manuelas, mais Élicas, que cada uma ao seu tempo vai percebendo essas inúmeras camadas de violência, né? Quem vai formar esse Brasil futuramente? E aí eu acho que a discussão que a gente faz, Élica, é extremamente importante. Eu não acho que a educação para o mercado vai resolver isso. Eu não acho que uma educação que leve valores referentes à educação financeira, por exemplo, vai resolver esses problemas ou vai ajudar. Eu não acho que essa correlação de matérias que nós temos no segundo grau, no ensino médio, nos ajude nesse processo, mas eu acho uma coisa, Élica, eu acho que nós temos uma esperança, termos mulheres deputadas, professoras como você, figuras como
Ana Júlia, hoje fazendo esse trabalho, a própria ministra Gleisi Hoffmann, a própria presidenta Dilma Rousseff, que tiveram a coragem de encarar esses espaços, de enfrentar essa relação. Eu fico mais esperançoso por um Brasil no futuro, com vocês atuando, com vocês colocando toda essa energia e essa dor, porque a gente sabe que isso é uma dor, né, Élica? A gente sabe que encarar isso não é fácil. O ato da Cíntia não foi fácil, o ato da Manuela ali também não foi fácil, da própria Júlia do Alibe, que estava entrevistando, também não é fácil, porque para a mulher romper esses estratos de violência, ela precisa se expor. Ela precisa se expor ao escrutínio, ao julgamento, e tudo isso leva um espaço de tempo. Então, apesar da gente estar no finalzinho, eu queria te agradecer demais por tu ter ido para a política, por tu ter batido no peito e ter dito, eu vou encarar essa, e eu me sinto, como homem, eu me sinto mais tranquilo para o futuro do Brasil se nós tivéssemos mais deputadas que pudessem nos trazer essa visão e essa experiência como você, Élica. Fico muito feliz de estar conversando contigo aqui e dar o meu pequeno 5 cents nessa discussão. Para mim é um prazer estar aqui contigo. Você tem aí um minutinho para a gente ir terminando. Querido, eu que agradeço imensamente, né, o bate-papo, peço desculpa pelas quedas aqui na internet, problemas aqui com o celular, como falei, eu estou na minha mãe, né, todo final de semana eu venho para cá para ficar com meu papai e minha mamãe. Eu acho, agradecer a oportunidade de fala, do debate, eu acho que esse debate, como eu falei para vocês, é infinito, a gente precisa fazer sempre, toda hora, com todo mundo. O silêncio, eu acho que a pior coisa é você não falar quando você vira alguma coisa errada, quando você vira um homem cometendo um ato de machismo ou de misoginia, ou quando você encontra uma mulher sofrendo uma violência, é necessário acolher essa mulher. Então, a necessidade de a gente conversar, da gente debater, eu acho que isso é primordial. Queria agradecer imensamente, queria desejar uma excelente semana para todas as pessoas. A imagem do Trump hoje, com Lula, eu acho que foi uma imagem muito bacana do nosso domingo. Domingo, geralmente, a gente abria o celular, via motociata, via manifestação com lanchas por aí, aquela coisa toda. E hoje a gente abria, né, a rede social, ver o jornal e ver a foto de Trump com Lula conversando, sem abaixar a cabeça, sem prestar continência para a bandeira americana, né, levando o Brasil soberano, fazendo Trump ouvi-lo e negociar como Lula sabe fazer, dialogar, que fiquemos com essa imagem para passar a semana, a imagem do diálogo, do respeito, enfim. E eu acho que a gente consegue, no debate, no diálogo, na conversa, melhorar esse país, melhorar o mundo de uma forma geral. Enfim, para quem não me acompanha nas redes sociais, estou fazendo muita coisa, a gente está aqui trabalhando muito, estou no meu primeiro mandato como deputada, espero ser reeleita para os próximos anos, mas enfim, agradeço imensamente a oportunidade, Fernanda, agradeço a sua amizade, agradeço o seu carinho, o convite, e mais uma vez saudando a comunidade toda 247 pelo excelente trabalho que tem feito e as pessoas que ficaram com a gente aqui até o final. Muito obrigada. Obrigado, gente. Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado, Élica. Muito obrigado, Júlia do Alibe. Muito obrigado, Manuela Dávila. Muito obrigado, Cíntia Chagas. Sim, temos que dizer. E tantas outras mulheres que tiveram a coragem de se expor, se abrir e dizer, olha, isso é um problema que nós, como sociedade, temos que enfrentar. E vamos enfrentar, pelo menos da forma como a gente pensa, a partir da educação. Obrigado, Élica. Beijo para você, para todo mundo que ficou conosco até agora. Um grande abraço, um excelente final de semana. Não te esquece de curtir o conteúdo, não te esquece de seguir a Élica nas redes e não te esquece de votar lá no Prêmio IBEST para o 247. Um grande abraço e bom final de semana. Beijo.